Olá, amigos, estamos de volta com o nosso Fala Aí esta semana. Vamos tratar aqui das candidaturas à presidência da República, quer dizer, das pré-candidaturas já colocadas aí de público à presidência da República. E vamos tratar também das candidaturas que antes de nascer já até morreram ou pelo menos deram uma recuada. É o caso, por exemplo, do Luciano Huck, que estava ensaiando aí ser candidato e essa semana apareceu com uma carta publicada na Folha de São Paulo, né, dizendo que não é candidato à presidência da República, mas que estará aí a postos para colaborar com a população brasileira, com o povo brasileiro. Então ficou uma coisa meio assim. É ou não é, ou foi uma jogada de marketing, a gente não sabe. Mas o fato é que já temos diversas pré-candidaturas. Pré-candidaturas que vão desde o ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, passando pelo presidente do BNDES, entendeu? Também é pré-candidato à presidência da República, por políticos já experimentados como o Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, entendeu? Que é já pré-candidato em diversas eleições, já foi presidente da República. Nós temos aí o senador Álvaro Dias, que também é pré-candidato por um partido, o Podemos. Tem também o Jair Bolsonaro, que é candidato por outro partido. Hoje ele está num partido, mas é candidato por outro partido. Uma confusão aí também que a gente vai analisar. Tem o pré-candidato à presidência da República do partido que Bolsonaro está hoje, o PSC, tem um candidato à presidência da República, é esse que eu falei aí, que é presidente do BNDES, entendeu? Nós temos aí o Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que também está para decidir se vai ser ou não candidato à presidência da República. E aí temos a Manuela Dávila, que é pré-candidata à presidência da República pelo PCdoB, entendeu? O PSOL está ensaiando também uma pré-candidatura. O PPS também está ensaiando uma pré-candidatura, não tem nomes ainda, mas tentou com o Luciano Huck e parece que não deu certo, mas não desistiram. Temos o Ciro Gomes, que é pré-candidato do PDT também à presidência da República, ele que já foi candidato, já esteve liderando a corrida presidencial em 2002. Temos o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é pré-candidato ele mesmo já disse que é pré-candidato à presidência da República pelo PSDB e agora está assumindo a presidência do PSDB, então não faz sentido que ele não seja o candidato, porque não é possível que ele, como presidente, como pré-candidato declarado do partido e presidente da sigla, agora ele não consiga se viabilizar como presidente, como candidato à presidência da República. Temos partidos ainda menores, como o PPL, que também tem um pré-candidato. Tem dois pré-candidatos. Tem um jurista, o Léo Alves, e tem também no partido, como pré-candidato, o filho do João Goulart, um advogado lá do Rio Grande do Sul. Então, nós vamos ter um cardápio variável. Sim, não podemos esquecer de Marina da Silva, que já vem sendo candidata aí a algumas eleições e tudo indica que vai relançar sua pré-candidatura agora antes do final do ano. No andar da carruagem, o eleitor vai ter um cardápio variado de opções para votar para a presidência da República em 2018. Não é isso, Menezes? Então, Zé Américo, você tem toda a razão, né? Temos um cardápio extenso, eu acho que mais extenso do que variado, né? Posto nesse momento mais de uma dúzia, né, de presidenciáveis. Eu destacaria, no entanto, desse grupo aí razoavelmente grande, eu acho 3 candidaturas principais. A do Lula, né, óbvio, não precisa nem comentar, ele continua forte na disputa, a não ser que seja preso, essas coisas. O Bolsonaro, que vem cantando setores da direita, também fortemente, e o Geraldo Alckmin, que seria o candidato do centro, capaz de capitalizar os votos de quem não está tanto à esquerda nem tanto à direita, mas
ainda enrolado com esse partido que o PSDB, que teve um comportamento absolutamente incrível nesses últimos tempos, tinha tudo para se dar bem depois do impeachment da Dilma, né? E conseguiu fazer todas as trapalhadas possíveis e impossíveis, e hoje está aí nessa confusão, uma crise interna que ninguém sabe onde vai dar, e com uma comunicação péssima, né, para os seus eleitores, há muitos deles decepcionados com as últimas atitudes do partido. Você não sabe se bom, agora decidiu que vai sair mesmo do governo Temer, mas levou um tempo enorme de sai, não sai, fica, não fica, e uma parte aprova as reformas, outra parte não aprova, ainda que isso esteja nos estatutos, no programa partidário, o apoio a esse tipo de reforma que estão colocados. Nós temos também um segundo time, né, digamos assim, mas também bastante competitivo, o Ciro Gomes, a Marina, né, acho que são caras que podem vir a interessar os eleitores, a ver, né. O Ciro é um sujeito muito de sangue quente, ele tem tendência a responder a qualquer provocação, e isso já atrapalhou ele em outras eleições, mas quem sabe talvez venha com um comportamento mais ameno e consiga também encantar um segmento interessante. A Marina já se candidatou várias vezes com formatos, digamos, de um conteúdo meio diferente, não um conteúdo ideológico, mas uma postura diferente em várias delas. Eu não tenho muita segurança sobre o que pode acontecer com a Marina nessas próximas eleições. É a ver. Tipos como Joaquim Barbosa e outros, eu acho que esse pessoal tira mais voto dessa ala de centro, digamos assim. Joaquim Barbosa eu acho que é um sujeito que não vai a lugar nenhum, camarada que sequer conseguiu conviver com os 10, 11 sujeitos lá do Supremo Tribunal Federal. Imagine conviver, mesmo numa pré-campanha, com a multidão de gente do partido que ele vem escolher e debates com os outros candidatos. Acho que ele não vai a lugar nenhum. Os outros também eu acho que estão aí mais para competir, para jogar nome, e a disputa realmente deve ficar entre esse pessoal do primeiro time e com os outros do segundo time, criando determinadas influências, podendo eventualmente vir a favorecer um ou outro. Vamos ver o que acontece. Ainda está meio longe, é um longe perto, né? São 10 meses para as próximas eleições, mas ainda rola muita água por aí antes de definições mais claras. Para completar essa coisa do cardápio de presidenciáveis, nesse final de semana saiu uma pesquisa, mais uma pesquisa do Datafolha de intenção de voto, e Lula está com 34%, 4 pontos percentuais acima do que ele já sai sempre, os 30% garantidos do Lula em qualquer disputa. O Bolsonaro está ali por volta dos 20%, nessa pesquisa com 17%, e a Marina, que também nesse final de semana foi aclamada como candidata, como a presidenciável da rede, está com 9%, empatados, né, o Alckmin com 6% e o Ciro com 6%. Apesar disso, eu ainda acho que a disputa vai ser travada entre Lula, Bolsonaro e Alckmin, salvo algum acidente de percurso muito grande. Menezes, eu acredito que o que vai fazer a diferença nessa eleição de 2018 vai ser a comunicação de cada candidato, a comunicação de cada partido, a comunicação de cada grupo político. Por quê? Porque os políticos, de um modo geral, estão muito desgastados. Eles estão classificados pelo eleitor como tudo a mesma coisa, como farinha do mesmo saco. Então eles vão ter que, através da comunicação e principalmente da habilidade e do planejamento daquilo que querem comunicar, principalmente na pré-campanha, quando é possível usar a comunicação digital, as redes sociais,
esse político, esse pré-candidato, ele vai ter que saber utilizar essas ferramentas, saber utilizar essa linguagem e chegar ao seu eleitor. Porque não vai dar na pré-campanha, principalmente para uma candidatura à presidência da República, muitas vezes não dá para visitar nem todos os estados. Então vai ser através das redes sociais, através das ferramentas de mensagem, de compartilhamento de vídeos e áudios, que esse pré-candidato vai chegar ao eleitor. E aí, o conteúdo que ele vai utilizar para chegar e a forma, o formato que ele vai utilizar para chegar a esse eleitor é que vai fazer a grande diferença. Então, eu acredito que o investimento dos candidatos, dos partidos, em uma comunicação eficiente vai ser o grande diferencial dessa campanha. Então, eu concordo com você integralmente. A comunicação vai fazer uma diferença, mas é preciso que seja uma comunicação, e concordo também com essa coisa das redes sociais, a internet, nesse momento de pré-candidaturas, que vão ter muita importância, mas é preciso não só usar as redes, mas ter inteligência nas redes, né? O que é que você vai ficar falando nas redes sociais? Se for mais do mesmo, não vai fazer sucesso. Não importa que o sujeito tenha Instagram, Facebook, Twitter, não sei lá o que, todos esses aplicativos, instrumentos da rede social, da internet, para ficar falando das mesmíssimas coisas que as pessoas não querem mais ouvir. Porque você tem toda a razão quando você fala a classe política, ela está muito mal vista. Então, precisa de fazer o quê? Se apresentar, ainda que seja um político tradicional, com ideias novas. Eu apostaria no seguinte, na inovação como um diferencial qualitativo para o sujeito ter mais sucesso nessa campanha. Aparecer nas redes sociais, ok, aparecer em qualquer desses outros meios de comunicação com ideias novas, né? Ainda que seja um político antigo, digamos assim, não antigo, mas um cara que já é político, mas que se apresente à população nesse momento com inovações. Eu acho que essa é a grande jogada. Coisas novas que permitam mais participação popular, que permitam que a população interfira de alguma forma no mandato, não importa se é de deputado estadual, governador, deputado federal, senador, presidente, seja lá o que for. Quem não tiver ideias novas, eu acho que vai se atrapalhar bastante nessa campanha de 2018. Um assunto só que eu quero encaixar aqui nessa nossa discussão dessa semana, nesse nosso programa dessa semana, Menezes, é o seguinte: todo mundo está pensando que todos estão pensando que o Temer está morto politicamente. Eu não acredito que ele está morto politicamente. O governo é governo, a máquina governamental é forte, é poderosa, e o candidato que tiver o apoio do governo, ele pode ser beneficiado por essa máquina. A gente sabe disso. Isso não vai ser de uma hora para outra dispensado. Isso não vai ser de uma hora para outra descartado. Quem tem a máquina ainda leva alguma vantagem. A máquina do governo federal é uma máquina que atua no Brasil inteiro para 200 milhões de brasileiros, então é uma máquina poderosa. Então quem tiver o apoio dessa máquina certamente vai ter alguma vantagem. É claro que isso vai depender dos resultados da economia e dos resultados do ambiente político com relação à imagem do presidente Michel Temer. Hoje a imagem dele está arrasada, mas nós sabemos que a população tem uma memória bastante curta, uma memória volátil. Vamos ver como é que se comportam as reformas que estão sendo propostas, se ele vai conseguir aprovar a reforma da Previdência. A reforma trabalhista já foi aprovada, quem sabe ele aprovando a reforma da Previdência logo no início do ano que vem, lá para março, abril, ele consiga dar início à reforma tributária e com isso crie um ambiente bem favorável à sua imagem e ao seu governo. Portanto, eu não acredito que ele esteja morto. Eu acho que ele, mesmo o governo sendo um peso, ele pode, pelas entranhas do poder, favorecer o seu candidato. Então, eu não descarto a força do governo do presidente Temer, a força do governo federal. E também, eu acho que aqui a gente deve levar em conta a força partidária
que existe nos grandes partidos. Eu falo os grandes partidos, o PT, o PMDB, o PSDB e outros partidos aí, o próprio PSB, o PDT. São partidos estruturados no país, partidos que têm ramificações, que têm diretórios estaduais. O PMDB mesmo tem a maioria das prefeituras, então tem a máquina, tem a estrutura. Isso pesa, porque nós sabemos que o fisiológico ainda da política é muito presente. E o eleitor, ele, apesar de ter evoluído, a gente sente que o eleitor evoluiu, mas na hora do voto é complicado. O toma lá da cá ainda existe, principalmente nos rincões do país. A gente vê isso muito no norte, no nordeste, mas aqui no sudeste e no sul do país a gente sabe que existe o toma lá da cá. Isso acontece também. Então essa força partidária e essa força de ter o poder municipal, o poder estadual, o poder federal, ainda conta muito na eleição. Os americanos têm uma expressão interessante para classificar o sujeito que está nos últimos meses do seu mandato, no último ano, nos últimos meses, que é o pato manco, né? O pato, se não sendo manco, já anda daquele jeito, imagine manco, né? Para dizer que o cara não tem muita influência, a caminhada dele não faz já muito sentido quando está nos últimos dias, meses do seu mandato. O Temer, realmente ele não está muito desgastado, mas se a gente observar algumas coisas do cenário econômico, ok, temos ainda 12 milhões de desempregados, isso corresponde praticamente à população inteira da cidade de São Paulo, a maior cidade do país, sem trabalho, mas a economia está dando sinais de recuperação. Não importa se pela atuação do Temer, com ou sem ele, os lojistas estão já pensando que já estão dizendo, né, na verdade, que esse vai ser um Natal bom, as pessoas estão com vontade de gastar, estão menos temerosas da crise. Isso daqui a 10 meses, né, pode mudar, espera-se que mude para melhor, e se isso acontecer, realmente o governo federal passa a ter um peso significativo nessas próximas eleições, né? Mesmo que algumas dessas reformas não sejam aprovadas, como a da Previdência, que cada vez tem mais gente com medo de dizer que vai aprovar ou vai votar a favor da reforma da Previdência, mesmo que essas coisas não caminhem, se a economia apresentar realmente sinais de melhoras e as pessoas começarem a confiar que essa crise tremenda pelo menos está claramente indo embora, o peso do governo federal vai ser muito grande. E o peso do PMDB, independentemente disso, com essa quantidade absurda de tempo que ele tem no rádio e na televisão para as campanhas eleitorais, ele é um partido a ser cortejado, a ter influência, que também ele não vai dar de graça esse tempinho para fulano ou para o Beltrano, né? Vai ter que se fazer um acordo com o Temer, com o PMDB, sem dúvida nenhuma. Quem quiser se dar bem nessas eleições vai ter que considerar esse pessoal, né? Mesmo que não feche nada com eles, mas eles vão ser um player importantíssimo nessa eleição de 2018. Eu concordo com você. Pois é, meus amigos, estamos encerrando o Fala Aí desta semana. Se você gostou desse nosso bate-papo, curta a nossa página no Facebook e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Obrigado. Pois é, né? Estamos com essa página também no Facebook. Vamos lá, pessoal. Vamos lá na página, comente, façam críticas, deem sugestões. A gente pode melhorar esse programa e com a participação popular ele pode ficar muito melhor. Um grande abraço a todos. Até a próxima semana.